Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de meiose. E aqui eu coloquei para vocês uma imagem de como acontece a meiose 1 e a meiose 2. Só lembrando que a meiose mais parecida com a mitose é a meiose 2. Só relembrando a primeira parte, que foi da nossa última aula. Na última aula nós falamos da prófase 1, dessa primeira aqui. A prófase 1 ela é a mais longa das fases, né, como a gente já disse, e a prófase 1 ela é dividida em etapas menores. Então vamos relembrar. Eu dei um macete para vocês, para lembrar de todas as fases, né? Levei 0 porque dedei a diretora. Então, a partir dessas iniciais, vocês vão conseguir lembrar o nome das fases. Então, a primeira fase é leptóteno. Na fase de leptóteno, nós temos a condensação dos cromossomos. Eles ficam mais grossos, mais condensados, mais espiralizados. A segunda fase é a zigóteno. Zigóteno acontece a sinapse ou emparelhamento dos cromossomos. Então, os cromossomos já condensados, né, porque aconteceu no leptóteno, quando passa para o zigóteno, eles se aproximam. A terceira fase é a paquíteno. Paquíteno, você vai lembrar de um fenômeno chamado de crossing over ou permutação. Já que os cromossomos estão emparelhados, agora eles vão trocar pedaços, vão trocar DNA entre eles. Então, essa fase é a de paquíteno. A próxima fase é a diplóteno. Depois que eles trocam pedaços no paquíteno, na fase de diplóteno, a gente consegue visualizar no microscópio onde teve essa troca de pedaços. Esses pontos onde foram trocados pedaços a gente chama de quiasma. E a última fase, que é a diacinese, os cromossomos eles começam a se afastar, mas ainda permanecem unidos e depois se separam. Então, a prófase 1 é basicamente isso. Eu gosto de ressaltar que a fase mais importante da prófase 1 é a fase de paquíteno, porque é a fase onde os cromossomos eles trocam pedaços e isso vai ajudar, claro, na variabilidade genética dos seres vivos, ok? Então, a prófase 1 a gente já viu que é uma das mais importantes. Bom, então continuando meiose 1, que é a primeira parte da meiose, né? Então, aqui desse lado eu coloquei para vocês o processo de meiose 1 e aqui do lado o processo de meiose 2. Então, continuando, depois que acontece a prófase 1, eu falei para vocês todas as fases, mas não se esqueçam do que acontece, o que é o básico de prófase. Algumas estruturas vão desaparecer, como carioteca e nucleolo, né? Porque já que o DNA está se condensando, ele vai parar de ser lido. E aí a síntese proteica ela também para. O nucleolo também desaparece. Então, tudo que a gente sabe de prófase, a gente acrescenta aqui. Segunda parte, ou segunda fase, metáfase 1. Metáfase 1 é a metáfase da meiose 1. O que você sabe sobre metáfase? Metáfase, os cromossomos estão no meio da célula, na nossa placa equatorial. Só lembrando que é na fase de metáfase que o DNA está em seu máximo grau de condensação. Eles estão tão condensados que a gente consegue fazer o cariótipo dos seres vivos, fazer a contagem de cromossomos. Então, metáfase é a fase ideal para fazer o cariótipo. Um detalhe importante, na metáfase 1, que é da meiose 1, os cromossomos estão no meio, na placa equatorial, só que observe um detalhe, os cromossomos estão um ao lado do outro. Lembra que eu falei com vocês que são os casais? Então, fica um do lado do outro. Então, aqui a gente pode observar que esse cromossomo vermelho mais escuro aqui, ele está do lado do cromossomo vermelho mais claro. E aqui embaixo, o azul mais escuro também está do lado do cromossomo azul mais claro. Então,
Eles estão no meio da célula, mas está um ao lado do outro. Isso aí tem um motivo que eu vou explicar para vocês agora. Então, metáfase é isso. Quando a gente passa para anáfase 1, anáfase, o que você sabe de anáfase? Ana, na biologia, significa separação. Só que cuidado, aqui na anáfase 1 acontece separação sim, só que observe uma coisa. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Na anáfase 1, o que é separado? São os cromossomos por inteiro ou são as cromátides irmãs, que são os bracinhos? Olha na imagem e me respondam aí. Esse cromossomo vermelho está indo para um lado e o cromossomo vermelho mais clarinho está indo para o outro lado. Ou seja, aquele casal que eu tinha falado para vocês, eles estão se separando. Claro, anáfase significa separação. Então, o que acontece na anáfase 1? Os bracinhos estão sendo separados? Olha na imagem. O bracinho deles estão sendo separados? Ou eles estão sendo separados por completo, por inteiro? É por inteiro. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que na anáfase 1 acontece a separação dos cromossomos por inteiro. Olha outro termo que eu vou falar que cai em prova. Na anáfase 1 acontece a separação dos pares, dos cromossomos homólogos. Então, é aquele casal que eu falei para vocês. Cromossomos homólogos são os pares, é o casal. Então, esse cromossomo por inteiro vai para um lado e esse cromossomo por inteiro vai para o outro lado. Ou seja, cada um vai para uma célula, vai ser separado. A anáfase, então, 1, se for a anáfase 1, é separação dos cromossomos homólogos, dos pares. Cuidado para não confundir isso aqui. A gente passa para a telófase 1, que é basicamente a mesma coisa que você já sabe lá da mitose. Então, o que acontece na telófase? Tudo volta ao que era antes. A carioteca reaparece, o nucleolo reaparece, o fuso mitótico, nesse caso meiótico, ele vai desaparecer, tudo volta ao normal, ok? E a citocinese não faz parte do processo, é simplesmente um processo de divisão do citoplasma para a formação de duas células. É basicamente isso. A citocinese ela não é fase de nenhum processo, ok? Então, aqui a gente tem, só para relembrar, nós temos meiose 1 e meiose 2. Em qual das duas a gente tem a meiose verdadeira? É a meiose 1. Por quê? Agora eu vou mostrar para vocês na imagem. Nessa primeira célula aqui, quantos cromossomos nós temos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, no início da meiose 1, 4 cromossomos. Agora, quantos cromossomos nós temos no final da meiose 1, que é a verdadeira? Vamos olhar lá no final? Olha quantos cromossomos nós temos em cada célula. Nós temos 1, 2. Então, percebam que no início da meiose 1 a gente tinha 4 e quando terminou a meiose 1, a gente tem agora metade do número de cromossomos, ou seja, 2 cromossomos em cada célula. Então, percebam que o número de cromossomos ele reduziu pela metade. Por isso que a meiose 1 ela é a verdadeira, ok? Agora, gente, olha o que sobrou da meiose 1. Olha no finalzinho. Nós temos essa célula aqui com 2 cromossomos, né? Porque reduziu pela metade. E essa célula aqui, ó, também com 2 cromossomos. Acabou meiose 1. Agora, a partir disso que sobrou, dessas duas células, cada uma com 2 cromossomos, o processo vai continuar com a meiose 2. Então, ó, essa célula aqui é essa e essa célula aqui é essa aqui do lado. Ou seja, cada célula vai ter o seu processo normal. Então, gente, o que acontece? Prófase 2. Não tem muito segredo. O que desaparece? Carioteca e nucleolo.
o material genético se condensa. É a mesma coisa que acontece na mitose, ela é muito parecida com a mitose. Então não muda muita coisa. Então vamos olhar uma célula só? Essa célula aqui acontece a mesma coisa de prófase. Depois a gente passa para a metáfase 2. O que você sabe de metáfase? DNA em máximo grau de condensação, cromossomos no meio da célula, no centro, na placa equatorial. Só que olha só que interessante. Lá na metáfase 1, olha aqui do lado, os cromossomos também estão no meio da célula. Só que olha a diferença. Na metáfase 1, né, da meiose 1, os cromossomos estão no meio, só que está um do lado do outro. Na metáfase 2, que é a parecida com a mitose, os cromossomos também estão no meio, só que aqui nesse caso está um embaixo do outro. Olha a diferença. Então isso é bom na hora de responder questão de prova. Agora vamos para a anáfase 2. O que você sabe de anáfase? Você sabe que a anáfase é separação de alguma coisa. Na anáfase 1, a gente separou os pares, os cromossomos por inteiro, os cromossomos homólogos. Na anáfase 2, que é parecida com a mitose, olha o que separa aqui. Os bracinhos, ó. Por isso que um cromossomo está embaixo do outro, para poder separar justamente os bracinhos. Então, o que acontece na anáfase 2? Separação das cromátides irmãs. Por quê? Porque é parecido com a mitose. Então, cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é o ponto-chave de prova. Na anáfase 1, a gente separa os cromossomos homólogos por inteiro. A gente não separa os bracinhos deles. E na anáfase 2, a gente separa os bracinhos. Separação das cromátides irmãs. Então, ó, o cromossomo, ele é partido no meio, né? E aí os bracinhos vão para os lados. Na telófase 2 é o que você já sabe, descondensação dos cromossomos, a carioteca e o nucleolo, eles reaparecem, tudo volta ao normal. E aqui a citocinese, que é a mesma coisa, divisão do citoplasma para a formação de duas células. Então, essa célula aqui do início formou duas e essa célula aqui formou duas. Só lembrando que uma célula ela só consegue se dividir em duas, ok? Então, vamos ver a contagem de cromossomos? Vamos ver agora a meiose 2, que é parecida com a mitose. No início do processo, quantos cromossomos a gente tinha? 2 cromossomos em cada célula. Então, aqui a gente tem o vermelho e o azul, ok? Agora, vamos olhar o final do processo. Quantos cromossomos a gente tem em cada célula? 1, 2. Só lembrando que essa contagem é feita em cada célula, tá? Ou seja, no início a gente tinha 2 cromossomos e no final nós temos 2 cromossomos em cada célula. O número de cromossomos mudou? Não. Por isso que é parecida com a mitose, porque na mitose o número de cromossomos permanece o mesmo. Mesma coisa aqui na meiose 2, o número não muda. O que é um pouquinho diferente? Que no início do processo são 2 cromossomos, só que eles estão duplicados no formato de xizinho. E no final nós temos também 2 cromossomos, só que são cromossomos simples, só que é a mesma quantidade. Cuidado com isso, ok? Então é basicamente isso que acontece em meiose 1 e meiose 2. Então, aqui no próximo slide, eu coloquei um resumo para vocês do principal que acontece, né, entre meiose 1 e meiose 2. Então, na primeira divisão, que é meiose 1, o que é separado na meiose 1? Os cromossomos por inteiro. Então, esses cromossomos aqui vêm para uma célula e esses cromossomos vêm para outra célula. Ou seja, os cromossomos por inteiro, os cromossomos homólogos. Aqui na meiose 2, já que é parecida com a mitose, a gente vai ter separação de quê? Dos bracinhos. Justamente por isso que eles se localizam um embaixo do outro, porque na hora de separar, a gente consegue separar os bracinhos. E aí você me pergunta assim,
Tá, professora, e por que na meiose 1, um cromossomo está do lado do outro? Porque na hora de separar, não vai cortar os bracinhos, vai cortar o quê? Vai separar eles por inteiro. Então, gente, tudo na biologia tem um motivo. E aí, como resultado, a gente tem o quê? No processo de meiose por inteiro, a gente tem o quê? Meiose é um tipo de divisão celular em que em uma célula com um número total de cromossomos, nesse caso aqui a gente tem quantos cromossomos no total? 4 cromossomos, né? E no final nós temos quantos cromossomos em cada célula? 2 cromossomos em cada célula. Então aqui eu coloquei a imagem de forma geral, ok? Então aqui a gente encerra o assunto de meiose e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Bons estudos para vocês!